né? O Marcelo Dalla Vecchia, ele é professor na área de psicologia social na Universidade Federal de São João del Rei. Marcelo Você já é pós-doutor, Marcelo? É só doutor? Eu fiz o doutorado, fiz um pós-doutorado. Pós-doutorado não é título, né? Não Título é é doutor título. mesmo. Pós-doutorado é só estágio, né? Então, o Marcelo é psicólogo, né? É mestre e doutor em psicologia social, Marcelo? Não em saúde coletiva. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram na saúde coletiva, mas a área do trabalho que eu fiz é da psicologia social, sobre trabalho em equipe, né? Então, é nosso, né? É da área da psicologia social mesmo. E ele vem trabalhando há muitos anos com a questão da saúde mental, né? E então eu acho que ele vai nos dar uma contribuição bem bacana. Ju, sei que está chegando, nós estamos pedindo para desligar o microfone, tá bom? Desculpa o atraso, boa noite. Nada, estamos aí. Então tá, Marcelo, você com a palavra. Tá bom para você, Lúcia, obrigado pelo convite, né, para estar aqui com vocês hoje. Estou muito contente, assim, além de gostar muito de trabalhar da área de saúde mental, de psicologia social. Muito especialmente, eu tenho um carinho pelo trabalho com grupos, tanto quanto a Lúcia. Lúcia é uma das minhas mestras no entendimento do trabalho com os grupos e na busca, né, de fazer um trabalho que possa oportunizar as pessoas trocas de experiência, conversa. Então, para mim, eu fico muito contente de estar aqui e espero poder, de alguma maneira, contribuir, né, para vocês que vivem a experiência, né, de ser cuidadoras de familiares, né, de pessoas próximas de vocês que têm esquizofrenia e que a gente, ainda que eu não tenha essa experiência, né, venho trabalhando com grupos há algum tempo e sei como os grupos podem ser, né, espaços bons para a gente poder ouvir, né, e ser escutado. Essas duas coisas são tão importantes para a gente quanto, né, poder ser escutado, poder ouvir, né. A gente sempre aprende muito nos grupos, com os grupos, e, enfim, né, tá aqui é duplamente interessante, seja porque estamos em uma situação de grupo, podendo conversar, e tanto eu quanto Lúcia, né, acho que estamos tentando trazer algo para contribuir, mas o mais importante vai ser a gente poder conversar. E, enfim, estou muito contente, feliz de ter podido ter essa oportunidade com vocês aqui. O som tá bom de ouvir, gente? Tá boa a qualidade? Sim? Ah, tá ótimo. Isso, Julieta e Elizabeth confirmaram aqui comigo. Eu sou professor aqui, né, em São João del Rei, na Federal de São João del Rei, aqui do Departamento de Psicologia. E dentro da psicologia social, né, a área que eu trabalho propriamente aqui no departamento é a área de psicologia social, né? A gente, na psicologia social, tem um conjunto grande de interesses, de preocupações, seja elas, né, como parte do entendimento da subjetividade, da vida emocional, né, do psicológico das pessoas, né, seja o entendimento também das nossas relações sociais, né. Então, a psicologia social quer estar num lugar meio que junta, que é intermediário entre essas duas coisas, né, assim, entre pensar a nossa vida emocional, nossa vida subjetiva, e também como e quanto isso é influenciado ou participa das nossas relações sociais, né? Então, isso é um interesse que me guia, que me inspira na psicologia social, e pensar essas coisas nesse campo, né, como a saúde mental, sempre foi muito fértil, né, para poder alimentar esse trabalho com os grupos e a psicologia social. Eu tinha combinado com a Lúcia, e aí realmente, a ideia é nós fazermos falas bem curtas, mas de abertura, né, para uma conversa, de abertura para a gente poder se ouvir e falar, que eu vou tratar de 3 conceitos, 3 ideias, 3 noções muito importantes na psicologia social,
e que eu acho que são importantes, um pouco assim, a minha ideia é falar dessas 3 ideias, mas com uma maneira de passar a bola para a Lúcia, tá? Então, assim, eu vou falar desses 3 conceitos, agora eu estou aqui numa outra página, então não tô vendo vocês, mas aí eu estou nessa outra página aqui com esses 3 conceitos, com a minha colinha, e a ideia é trazer um pouco desses 3 conceitos para a gente pensar em que eles nos ajudam a refletir sobre a experiência de ser familiar de uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, né? Tem uma ideia que eu acho que pode ajudar a gente, que ela se chama, o conceito, a noção, a ideia, estereótipo. Estereótipo, né? Então, apesar do nome estranho, né? Assim, é uma palavra que vem do grego, né? E a ideia de estereótipo origem da palavra estereótipo é uma impressão sólida. Então, uma impressão sólida, uma impressão no sentido de não uma impressão, né, que chega para mim, mas uma impressão no sentido de algo que eu estou imprimindo, né, que eu estou fazendo uma marca. Uma marca, então, uma impressão muito sólida. E a ideia de estereótipo, ela é importante para a gente porque ela nos ajuda a entender aquelas situações em que a gente, né, assim, tem um certo consenso, um entendimento comum de que um certo grupo tem uma certa característica e que isso, a gente, de certo modo, tem acordo sobre isso, né? Então, está ligado às características que um grupo vem a ter, mas que, na verdade, são atribuídas essas características, e elas são mais ou menos consensuais, né? Elas são entendidas de modo igual, ou relativamente igual, para um número grande de pessoas. A gente vai falar que esse é o senso comum, né? Então, o que é o senso comum? É a construção ali de uma ideia sobre a característica de um grupo que tem uma impressão sólida. E isso, na verdade, né, quando a gente fala dessa impressão, isso é o que vai dizer do estereótipo. Então, o que é um estereótipo, né? Então, essa impressão sólida, uma característica de um certo grupo, né, para o senso comum. E aí eu vou dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender, que eu acho que sempre ajuda, né? Quando nós falamos de estereótipo, a gente pode dizer, por exemplo, os adolescentes são rebeldes, né? Quando eu digo que os adolescentes todos são rebeldes, qualquer adolescente que eu for encontrar, eu vou olhar para aquele adolescente ou para aquele grupo de adolescentes e vou dizer assim, tá aí um conjunto de pessoas que são rebeldes. E muitas vezes, em muitos lugares, né, que a gente vai conversar com as pessoas, que você vai dialogar dentro da família, ou às vezes numa sala de espera de um consultório, ou no ponto de ônibus enquanto a gente espera, a gente conversa com as pessoas e se alguém começa a entrar no assunto de adolescência, muitas vezes vai destacar isso, rebeldia, né? Então, essa ideia, né, que está mais ou menos no senso comum, de que os adolescentes seriam rebeldes, isso forma um certo estereótipo. Agora, vejam, o estereótipo, ele, de certo modo, facilita, né, a nossa vida, entre aspas, porque eu não tenho que, a todo tempo, pensar sobre características daquele grupo. Porém, ele também pode tornar essa atribuição muito injusta, porque não são todos adolescentes que são rebeldes. Vai ter adolescentes que são rebeldes, vai ter adolescentes que não são, né? Que vão ser dóceis, que vão ser amigos, que vão ser cordiais, né? Que vão ser próximos, enfim, e que não vão ter essa rebeldia. Mas isso, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, facilita olhar para aquele grupo, ao mesmo tempo dificulta, porque me impede de ver as diferenças que existem naquele grupo. Então, a ideia de estereótipo, ela é uma forma de você juntar características, né, daquele grupo e você atribuir as características daquele grupo para todos os outros grupos que sejam compostos por pessoas similares, semelhantes àquelas que estão lá. Então, essa ideia do estereótipo, eu formar uma impressão sólida sobre alguma coisa. Agora, isso nos leva à próxima ideia que eu queria conversar com vocês. Então, primeiro,
o estereótipo, essa impressão sólida, mas o estereótipo vai ter, nessa outra ideia, um dos seus riscos, que é, a partir de estereótipo, se formarem, então, preconceitos, né? Então, quando a gente fala de preconceito, a palavra ela é bastante, já elucida a ideia, né? Um preconceito é um conceito prévio, é algo que eu vou julgar uma pessoa ou alguém antecipadamente, ou vou fazer um julgamento crítico sobre uma pessoa ou sobre alguém antes ainda de conhecê-la. Então, por exemplo, eu vejo um adolescente, eu falo assim, como qualquer adolescente, esse aí também deve ser rebelde. Então, esse adolescente, essa adolescente que você está vendo, você fala, é um adolescente, então a rebeldia é característica dessa pessoa, porque eu já julguei aquilo. Então, uma coisa é eu compartilhar a ideia, né? Eu compartilhar, vamos dizer assim, o conhecimento sobre aquilo, e eu chamo isso de estereótipo. A gente chama isso de estereótipo, é a ideia. Já o preconceito, ele tem mais a ver com como eu julgo alguém em função daquela ideia. Então, se eu olho um adolescente, ele tem características de adolescente, eu vou dizer assim, isso daí também deve ser rebelde, né? Mesmo que eu não conheça aquele adolescente, aquela adolescente, né? Então, o preconceito, ele é um conceito prévio que eu atribuo a alguma coisa ou alguém, com a atribuição de valor, de um julgamento, né, antecipado, sem que eu possa, né, sem que eu tenha tido, na verdade, anteriormente, um contato com aquela pessoa, né, eu então faço um julgamento. Então, se eu estou vendo um adolescente, claro que ele é rebelde, por quê? Porque na ideia das pessoas está a ideia de que adolescentes são rebeldes de modo geral. Só seguindo o meu exemplo aqui, né? Não quer dizer que todos assim sejam, mas a ideia de estereótipo se diferencia de preconceito, ainda que as duas, vejam, e isso é muito importante, essas duas que a gente incluiu, o estereótipo e o preconceito, eles vão vão produzindo generalizações, né? Então, se o estereótipo são características que são mais ou menos comuns, sejam elas visíveis ou não, mas que eu vou construindo em torno de um grupo, e se, com base nisso, eu produzo julgamentos, né, daquelas pessoas, o que caracteriza o preconceito, está presente aí certas formas de generalização que nos levam ao, talvez, conceito, a terceira ideia, que para nós hoje, que a gente quer conversar mais detidamente, é o que Lúcia, né, nesse sentido, deve trabalhar mais aqui com vocês, mas a ideia do estigma, né? Então, o estigma é uma marca, é uma característica, é um atributo, mas aí ele tem uma especificidade, né? Ele tem uma característica própria, o estigma, que é aquilo que eu uso como característica, atributo ou marca da pessoa, que eu vou colocar em evidência, é uma coisa depreciativa, é uma coisa difamatória, é uma coisa que minimiza a pessoa. Então, por exemplo, né, o que é um estigma? Seguindo na ideia da suposta rebeldia da adolescência, né, então um estigma seria assim: os adolescentes são rebeldes e, portanto, eles não são confiáveis, certo? Então, a rebeldia levaria, né, a rebeldia como uma característica, como uma impressão sólida que se tem da adolescência, né, ela estaria presente, e isso me leva a não confiar, quer dizer, ser objeto de desconfiança o adolescente, né? Então, o estigma vai estar ligado, assim, né, a uma característica, um atributo, tanto quanto o estereótipo, mas aí que ele adquiriu uma característica depreciativa, difamatória, né, que minimiza aquele grupo, né? Então, voltando, né, e já aqui fechando, para passar a bola para a Lúcia, né? Quando a gente fala de estereótipo, a gente está dizendo de uma impressão, né? Assim, a ideia de algo que eu marco, né, eu atribuo àquele grupo, né? E que existe um certo acordo no senso comum, né, no dia a dia das pessoas, no modo como elas conversam sobre
aquele determinado grupo a respeito dessa característica ser própria daquele grupo, né? Então, para o senso comum. Então, quando a gente diz, né, o exemplo que eu trouxe aqui, que os adolescentes são rebeldes. Então, é como se todos nós, ao percebermos alguém e dizer, esse é um adolescente, né, ele tem lá seus 13, 14, 15, 16 anos, é um adolescente, tem mais ou menos essa idade, e aí, né, nessa hora, é como se, quase que sem pensar, a gente atribuísse àquele indivíduo ali uma impressão muito sólida, né? A gente faz essa impressão de que ele é alguém rebelde. E aí isso forma um estereótipo, né? Qual é a diferença disso do preconceito? Então, o estereótipo é isso, essa impressão. O preconceito é a ideia de um conceito prévio. Então, que eu faça um julgamento antecipado ou crítico, né, sobre alguém. Não E aí, consegui conectar. a pessoa está tentando conectar aqui. Ah. Deu certo? Ah, tá já. Aí eu vou concluindo aqui. E aí, então, a ideia de um preconceito é um julgamento antecipado ou crítico que a gente faz sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, quando eu digo assim, como todo adolescente, esse aí é rebelde, né? Só que eu nem conheço aquele adolescente. Então, eu estou diferenciando o preconceito, que tem a ver com o julgamento. E o estigma, que é que é muito mais parecido com o estereótipo, mas é uma característica, esse atributo, essa marca, ela é depreciativa, ela diminui alguém. Então, quando eu vou dizer que por ser rebelde, o adolescente não é digno de confiança. Então, é como se eu assumo, né? Se eu entendo que todo adolescente é rebelde, né? Pensar que ele não é alguém confiável se torna quase como uma consequência lógica. Então, a gente precisa saber que tem adolescente rebelde, mas tem adolescente que também não. Cada um de nós aí conhece, né? Tem experiências com filhos, com sobrinhos, com netos e netas, que a gente vê que é adolescente, mas que não é rebelde, né? Que é adolescente, mas que é muito responsável, que dá conta das suas responsabilidades e muito bem. Então, há adolescentes confiáveis e outros não. Mas o estigma vai dizer assim, eles são rebeldes e, portanto, eles não são confiáveis, né? Então, estereótipo, preconceito, estigma, são 3 ideias que eu estou trazendo para a gente aqui. Estou trazendo aqui, claro que bem intencionalmente, né, pensando aí de passar o assunto para a Lúcia, mas eles têm muito a ver, né, são 3 grandes conceitos, 3 grandes ideias, 3 grandes noções, que falam para a gente um pouco sobre a formação de conceitos, a formação de ideias, né, que nós fazemos sobre as outras pessoas. Isso na prática, né, é inevitável, vamos dizer assim, no sentido de que partir de ter alguns pontos de partida na nossa relação cotidiana, como eu vou me relacionar com uma pessoa idosa, como eu me relaciono com uma mulher, como eu me relaciono com um adolescente, né, com uma pessoa que está doente, com uma pessoa, enfim, nós vamos no nosso processo de socialização, de formação, aprendendo isso, né? O estereótipo, o preconceito, o estigma são aprendidos também. E da mesma forma como são coisas aprendidas, portanto, podem ser coisas que a gente reflete, reelabora e muda o nosso jeito de agir, e muda o nosso jeito de pensar, né? Então, estou trazendo essas 3 grandes ideias aqui, né? As 3 grandes noções, mais um pouco já aí para dar sequência, dar um pontapé para a Lúcia falar um pouco mais. Então, agora eu já passaria a bola para você, tá, Lúcia? Tá bom, Marcelo, meu microfone está ligado, não está? Tá. Tá sim, dá para Obrigada, você. Marcelo. Né? Eu acho que foi um ótimo pontapé inicial. Depois a gente pode voltar, né, nessas diferenças de conceito, porque a gente fala né, no dia a dia, a gente fala de uma maneira muito misturada, né? Que teve preconceito, mas assim, preconceito é uma coisa muito mais ligada a uma visão das coisas. Discriminação, estigma, já está ligado mais a práticas sociais, né? E aí
começa a nos interessar cada vez mais, né? Eu queria falar, então, pegar pelo estigma, mas também depois fazer algumas associações com as preocupações aqui do grupo, tá? Então, o que é um estigma? Né? Ele é um atributo físico ou simbólico que é taxado socialmente como um fator de depreciação e desvalorização de pessoas ou grupos. E isso a sociedade usa como uma maneira de justificar, desqualificar as pessoas. Então fala, fulano tem um transtorno mental ou tem uma deficiência física, então por isso ela pode ser discriminada, ela pode ser desqualificada, né? Então, o estigma é uma maneira de marcar, e marcar desqualificando para justificar uma violência social, uma violência simbólica ou até mesmo uma violência material, uma violência física, né? E, pelo que a gente conhece, né, tanto das nossas próprias experiências quanto do estudo na literatura, as pessoas que têm transtorno mental, elas são muito vítimas desse tipo de estigma, que eu vou chamar também de estigmatização, porque é um processo de estigmatização. Não é de uma pessoa só, são várias pessoas envolvidas. Para existir um estigma, tem que ter um processo de estigmatização, que alguém taxou alguém e alguém está fazendo um processo de discriminação, de desvalorização de alguém. Né? E a gente vê, né, tanto do ponto de vista dos estudos científicos, quanto das vivências, que esse processo de estigmatização ele é muito danoso, né? Ele é muito prejudicial às pessoas que sofrem com esse estigma, porque ela já tem uma série de dificuldades para enfrentar e elas ainda têm que abrir um lugar no mercado de trabalho, elas têm que serem escutadas sem serem desvalorizadas, elas precisam, muitas vezes na escola, muitas vezes no convívio social, né? Essas pessoas são não só desvalorizadas, como são, como são colocadas à margem, né? Então, não é só uma questão de não dar valor. Eu acho que é importante essa dimensão do que está dentro da cabeça das pessoas, é muito importante. Mas é muito importante também a gente pensar o que decorre daí, né? Quais são as práticas sociais que nascem dessa maneira de pensar sobre as pessoas com transtorno mental. E eu queria hoje também, era minha, né, quando eu chamei o Marcelo, a gente já confabulou, né, Marcelo, de ir levando a discussão também para esse ponto, o quanto que o processo de estigmatização atinge também a família, ou os familiares das pessoas com transtorno mental. E que atinge de maneiras assim mais óbvias, né? Na medida em que provoca um certo isolamento social, né? Provoca uma falta de compreensão do que essas famílias vivem, né? De quais são os problemas que elas enfrentam. Mas eu acho que tem ainda questões mais sutis ainda, né? que acontecem nesse processo de estigmatização. Deixa eu falar rapidinho, assim, passando por aí, por essa questão dos processos mais óbvios, né? As famílias ou os familiares, às vezes não é todo o grupo familiar, às vezes é uma pessoa, duas pessoas dentro da família
que se dedicam a cuidar e acompanhar aquela pessoa com transtorno mental. Então, muitas vezes, o estigma também é vivenciado por essas pessoas. Vivenciado no sentido de que elas também passam a ser evitadas do ponto de vista social. Elas podem ser evitadas, olhadas meio torto dentro da família grande, ou dentro da escola, ou dentro né, assim, de outros contextos, porque se pressupõe, muitas vezes, erroneamente, né, que a doença mental ou o transtorno mental é resultado de uma preguiça, de uma falta de orientação moral mais firme, né, de colocação de limites. Né? Você pressupõe erroneamente que o transtorno mental advém, né, muitas vezes, de uma educação que não foi bem dada, ou de um transtorno, de um conflito familiar que não foi bem resolvido, e psicologiza excessivamente, ou pedagogiza excessivamente. E a família pode ser olhada, então, como uma família que não proveu, né, que não providenciou para aquela pessoa, né, uma criação, uma educação, uma referência moral para que essa pessoa não adoecesse. Então, eu estou falando, gente, né, de um processo de estigmatização. Não estou falando que isso é verdade, não. Eu estou falando que isso é a viagem, né, é a fantasia que vai lá dentro do processo de estigmatização. Uma outra forma como eu acredito que o estigma ou o processo de estigmatização contra a pessoa com transtorno mental atinge a sua família é negando as dificuldades que as famílias enfrentam. Uma outra vez a gente pode conversar melhor, mas assim, a literatura aponta que as famílias enfrentam uma sobrecarga de trabalho, de dificuldades, quando cuida de uma pessoa com transtorno mental. Essa sobrecarga ela pode ser financeira e material, porque os custos do tratamento, muitas vezes, pesam para as famílias. Pode ser uma sobrecarga. Peraí, alguém quer participar dessa chamada? Sou eu que estou controlando isso aqui, gente? Só um minutinho. Ai, não dei conta aqui. Ver, já estou dando conta, já estou chegando. A Beth, mãe da Letícia. Bem-vinda, Beth. Bem-vinda. Aí, gente, olha só, tem a sobrecarga material financeira, tem uma sobrecarga que é das rotinas da vida cotidiana, porque você tem muito mais consulta médica, muito mais questões para poder ver, muito mais psicólogo, muito mais mesmo médicos clínicos geral, porque às vezes você tem mais questões de saúde envolvidas, então existe aí uma sobrecarga também nesse sentido. Existe uma sobrecarga relacional que as famílias que as famílias vão enfrentar muitas vezes nas suas relações entre a família extensa, né, os tios, as tias, os primos, etc., e com a sua comunidade de amigos. E existe uma sobrecarga emocional de acompanhar uma doença que é tão difícil de em primeiro lugar, ela não tem cura ainda, ela passa por diversas crises, tem muitas dificuldades de acesso a recursos no sistema de saúde, então você tem aí uma sobrecarga emocional. Então, voltando aqui ao estigma, como é que o estigma afeta? Tornando invisíveis essas dificuldades.
aquele pessoal ali é tudo doido, aquele pessoal ali gosta de complicar, aquele pessoal ali gosta de fazer tempestade em copo d'água, né? Então, existe uma invisibilização dos problemas vivenciados pelas famílias. Uma outra maneira, como eu acho, eu vou falando assim várias coisas, gente, depois quando a gente abrir, né, o debate, vai ficar mais interessante. Mas uma outra maneira como eu acho que o estigma afeta as famílias é na relação com o sistema de saúde e os profissionais de saúde, que eu acho que essa comunicação ainda é muito falha e muito desconfiada uns dos outros. Os profissionais desconfiam das famílias, que desconfiam dos profissionais, é muito difícil essa comunicação. Eu acho que é necessário investir em melhorar essa comunicação. E a outra coisa que eu acho é que, para a família, ela acaba sofrendo um processo de isolamento social que vem tanto de fora para dentro, né, da sociedade isolando a família, como a família se isolando também, porque ela não sabe como fazer com o seu sofrimento, ela não sabe como lidar com as suas questões, então ela prefere se isolar. Não vou na festa, não. Não, não vou participar de tal coisa, não. Deixa quieto, vou ficar aqui quietinho em casa mesmo, que não vai dar confusão, né? E eu acho que, finalmente, o último ponto que eu vou abordar, embora eu acho que a gente possa levantar diversos pontos, é a grande dificuldade de aceitação do transtorno. É muito difícil para a família aceitar que o seu filho, seu pai, sua mãe, sua irmã tenham o transtorno, porque isso tem uma implicação muito forte de saúde, não só de saúde, mas de identidade, de aceitação dentro da sociedade, de participação, de convivência. Então, é muito difícil você aceitar. Então, eu vejo que os processos de aceitação, eles são longos, ele demora anos, né? Não sei se as pessoas aqui concordam comigo, mas eu vejo assim que muitas vezes demora anos para você conseguir aceitar, né, que o seu familiar tem um transtorno dessa natureza. E se a gente hoje fosse comparar, né, com outros transtornos, outras doenças, né, que felizmente já começam a ser menos discriminadas, né, como síndrome de Down, né, como, sei lá, epilepsia, né, epilepsia ainda tem bastante discriminação, mas já começa como câncer, né, como sei lá, outras doenças que também são muito graves, mas que as famílias recebem a compaixão e o apoio e a solidariedade da sociedade. Enquanto que, para o transtorno mental, as famílias são vistas como más ou vitimistas. Então, eu acho que essas questões são muito interessantes para a gente vir a discutir. Eu também vou parar por aqui, porque senão eu me empolgo e vou noite adentro falando dessas coisas, né? E eu acho que a gente pode, daqui a 2 minutinhos, abrir o debate. Deixa eu só ver, gente, se o Marcelo quer colocar alguma coisa antes da gente parar a gravação e iniciar o debate. Lúcia, eu não quero, por enquanto, fazer nenhum acréscimo, nenhuma consideração a mais. Eu fiquei aqui fazendo anotações, fiquei pensando várias coisas enquanto você falava. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui também. Acho que talvez a gente pudesse passar para uma conversa, para as pessoas se colocarem conforme queiram. O que você acha? Ok, acho que está legal, porque também já são 20h15 para dar tempo
das pessoas poderem falar, participar, né? Então, gente, olha, estou indo parar a gravação, tá? Espera um pouquinho que eu aviso quando parar, ok?